Shalom pessoal, bem-vindos ao Sharei Torá, a mais uma aula de Torá, Bezat Hashem. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o mês de Elul, tá? Que é o sexto mês do calendário lunar, do calendário da Torá, calendário judaico, como você quiser, como você achar melhor. E ele é um mês que antecede, talvez, o mês mais importante do ano, que é o mês de Tishrei, que é o mês onde tem mais celebrações, né? Nós logo no começo temos o Rosh Hashanah, 10 dias depois temos o Yom Kippur, uma semana depois temos o Sukkot. Então ele é um mês extremamente importante, o mês de Tishrei. E antes desse mês, temos o mês de Elul, tá? Que ele é um mês importantíssimo de inúmeras formas em nossas vidas, tá? Eu acredito que a gente sabe muito bem o que é o mês de Elul, né? Que é o mês que antecede o Rosh Hashanah, o Yom Kippur. É um mês onde a gente deve buscar o arrependimento, devemos buscar a tshuvá, devemos fazer um balanço das nossas vidas, para quando chegar no Yom Kippur, no Rosh Hashanah, nós tenhamos um julgamento doce, para quando chegar no Yom Kippur depois tenhamos doces méritos para ter um decreto positivo nas nossas vidas. E a Torá nos ensina que o mês de Elul é um mês preparatório, né, para essas grandes festas, né, as festas mais importantes da Torá. Isso que se a gente entrar na internet, se a gente pega uns livros mais básicos, alguma coisa, é exatamente o que a gente vai ler, né? É um mês de arrependimento, é um mês que a gente tem que buscar tshuvá, é um mês que a gente tem que fazer muita oração, muita tzedakah. E fora isso, pouco nos é ensinado sobre esse mês, né? Assim, claro que se você vai num colégio, numa aula, numa sinagoga, claro que você vai aprender muito mais sobre isso, né? Aspecto místico e tal. Mas, infelizmente, para muitas pessoas, principalmente aqueles que não são judeus, que não vão às sinagogas, o conhecimento sobre esse mês acaba sendo muito restrito, né? Pouco se sabe sobre esse mês, o que ele representa, o que ele significa, o que nós efetivamente podemos fazer durante esses dias para que nós possamos nos preparar para o Rosh Hashanah e o Yom Kippur. Infelizmente a gente não vê muito disso hoje em dia, né? A maioria dos livros traduzidos que nós temos hoje em português não falam muito nisso. Assim, eles falam, mas não entram muito nesse aspecto mais oculto desse mês. Internet, YouTube, eu ainda não encontrei um vídeo assim profundo a esse respeito. E esse é um dos motivos pelo que me levou a dar essa aula hoje, tá? Bom, existe uma regra espiritual, por assim dizer. Ela nos é passada pela Torá, tá? De uma forma muito oculta, de uma forma muito... através de exemplos, por assim dizer, e que é muito abordado pela Kabbalah, forma muito a base do pensamento cabalístico, tá? E é o poder que cada um dos dias possui. Isso eu já falei para vocês, tá? Cada dia específico do ano possui um poder, tá? Um poder específico atrelado a esse dia, que se nós soubermos como agirmos e o que nós devemos fazer em um dia específico que está associado a um poder específico, nós teremos um acesso mais fácil, por assim dizer, a esse poder. Tá certo? O mesmo é válido também para os meses. Cada um dos 12 meses, 13 no ano bissexto, ele possui um poder específico. Tá? Um poder que ele age, que ele está conforme uma das 12 permutações do nome de Hashem. Yud, Rei, Vav, Rei. Você pega essas 4 letras, você consegue fazer 12 permutações. Você consegue mudar as letras de uma forma que você consegue mudar, colocar as letras, conseguir 12 nomes com as letras em posições diferentes.
E cada uma dessas letras, dependendo de com qual letra esse nome começa, há um poder sobre esse mês, que é um poder mais associado a Givurá, o julgamento, ou ao Hesed, que é a misericórdia. Tá certo? Então, a gente tem que entender que cada um dos 12 meses possui uma característica específica, por assim dizer, um atributo específico. Tá? São coisas que podem ser facilmente comprovadas pelos signos, por exemplo. Tá? Por que um aquariano, por exemplo, é de um jeito e um virginiano é de outro jeito e o sagitariano é de outro jeito? Por quê? Porque quando eles nascem, essas almas elas sofrem influência dos poderes que estão associados a esse mês. Tá certo? Muitos acham que signo não é coisa de Deus. Signo, na verdade, é uma coisa completamente associada à Torá. A Torá, ela nos ensina muito profundamente sobre os signos. Sendo que o mês de Elul, o signo do mês de Elul, é justamente uma virgem, né? O que é uma virgem? A virgem é um símbolo de pureza, é um símbolo de arrependimento, é um símbolo de conserto da vida, que é justamente o propósito do mês de Elul. É um mês onde você tem que procurar a inocência, a santidade, o arrependimento, para que você possa chegar no mês de Tishrei, que tem o Rosh Hashanah e Yom Kippur, onde todos são julgados, e recebamos um julgamento positivo. Coincidentemente e curiosamente, o mês de Tishrei é um mês regido pela constelação de Libra, que o símbolo é o quê? É uma balança. E o que acontece nesse mês? Todos são julgados. Temos o Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então nada é por acidente. Você pega, por exemplo, o mês de Nissan, que foi o mês do Êxodo, que foi marcado, o início do Êxodo foi marcado pelo abate do cordeiro, né? E o símbolo é um Ares, que é um cordeiro. Depois nós temos o touro, né? O que aconteceu no mês regido pelo touro, segundo a Torá? O povo de Israel construiu o bezerro de ouro. Aí depois nós temos os signos de Gêmeos. O que aconteceu durante o período que é regido pelo signo de Gêmeos? Hashem revelou a Moisés a Torá, através de 2 tábuas idênticas. Então, assim, é impressionante como muitas pessoas acreditam, essas coisas de signo não é de Deus ou é do demônio, mas na verdade está na Torá. O que você não pode fazer com signos é utilizá-los para prever o futuro. Isso você não pode fazer, isso é proibido pela Torá, tá? E é o que muita gente também faz, infelizmente. Então, entendemos que nesse mês de Elul ele possui um poder específico, tá? Que se a gente conseguir usufruir deste poder através de certas ações, com certeza o nosso julgamento no Rosh Hashanah e os decretos que serão decretados sobre as nossas vidas para o ano seguinte serão decretos doces e positivos. Ou seja, o seu próximo ano, que começa no dia 1º de Tishrei, que vai cair mais ou menos em setembro esse ano, acho que dia 13 ou 14 de setembro, até o dia 12 de setembro do mês que vem, mais ou menos, ele é definido neste mês de Elul. Então você tem 4 semanas, 28 dias para definir os seus próximos 365 dias. Então é muito importante que nós entendamos o que há por trás desse mês. Tá certo? E a primeira coisa que eu quero olhar para esse mês, eu não vou dar uma aula aqui básica, tá? Mas eu vou entrar num aspecto muito mais oculto desse mês. Então prestem atenção, tá? Quero que seja um pouco diferente isso. Elul, tá? Vamos olhar para as letras desse nome. Sefer Yetzirah, tanto o Sefer Yetzirah quanto o Zohar, eles ensinam muito sobre o poder também que há por trás de cada uma das letras. Então toda vez que a gente vai estudar um tema, é bem interessante que nós tenhamos um nome desse tema em hebraico e a gente possa estudar, dentre muitas outras coisas, o significado das letras que compõem o nome do tema abordado. Temos o mês de Elul, tá? Esse nome é composto por 4 letras: o Aleph, o Lamed, o Vav e novamente o Lamed.
Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul, tá certo? Em cima dessas letras, o que é muito conhecido, tem um salmo, não, perdão, uma passagem do livro de Cânticos, Shir HaShirim, que está lá no capítulo 6, versículo 3, que fala o seguinte: Ani ledodi veledodi li, tá? 4 palavras. Ani, ledodi, veledodi, li. Essas 4 palavras, elas começam com as 4 letras do mês de Elul. Ani, Aleph, ledodi, Lamed, veledodi, Vav, li, Lamed. Então, esse versículo, ele é um acróstico do mês de Elul, tá? Isso é algo muito conhecido, muito explicado, e significa algo como eu sou do meu amado e o meu amado é meu, tá? O que muito pouco se explica é por quê, né? Claro que de uma forma superficial você pode falar, esse versículo ele vem de um livro que romantiza a relação entre um homem e a mulher, que na verdade ele é uma romantização, por assim dizer, escrita pelo rei Salomão, entre o relacionamento de Israel, tá? Israel no geral, de quem segue a Torá, com Hashem. Tá? Por esse fato, o Rabi Akiva, um dos rabinos, talvez o rabino mais mencionado na Gemara, ele fala que de todo o Tanar, olha só o que ele fala, de todo o Tanar, o livro mais santo é o Cântico dos Cânticos. Ele chama esse livro de Kodashim, o Santo dos Santos, tá? De tão importante e profunda a representação desse livro. O problema é quando a gente lê, a gente vai ver, uma coisa estranha, né? Um cântico de amor feito para uma mulher pelo rei Salomão, na verdade não é, tá? Não é. Já escutei muitos papos que esse foi um livro escrito por Salomão quando ele estava ainda na sua fase mais jovens, com os hormônios à flor da pele, mas na verdade não é. Esse livro ele é extremamente oculto, místico, ele tem muitas coisas profundas, tá? Mas vamos voltar para o nosso versículo. Eni ledodi veledodi li, tá? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Tem alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção na forma como o rei Salomão ele expõe os seus ensinos. Se você vai olhar nesse versículo, primeiro, ele está no presente. Tá? O que isso significa? Que é constante. Você é do seu amado e o seu amado é seu. Isso é uma coisa constante. Isso representa o relacionamento entre Knesset Israel, o povo de Israel, quem está sob o jugo da Torá, e Hashem. Então ele é algo constante, ele não é algo que você estabelece e está estabelecido. Ou que Hashem estabeleceu um dia e está estabelecido. Não, ele é algo que tem que ser constante, ele tem que ser estabelecido constantemente. Todos os dias devemos estabelecer esse relacionamento com Hashem. E da mesma forma, todos os dias ele vai restabelecer o relacionamento que ele tem conosco. Esse é o primeiro ponto. Tá? E aqui já temos o primeiro ponto vital do mês de Elul. São 30 dias para a gente constantemente buscar restabelecer, consertar o relacionamento que nós temos com ele. Tá? O que eu estou falando aqui ainda não entrei no profundo ainda. Estamos falando o que é bem conhecido. Outro ponto nesse versículo é que ele tem uma reciprocidade simétrica. Ou seja, eu sou dele e ele é meu. Tá? É um conceito de proximidade mútua ativa. Tá? Não há aqui uma distância que precisa ser conquistada. Tá? Por quê? Porque essa distância não existe. Cada passo que você dá, nesse mês, Hashem, em direção a Hashem, Hashem dará um passo em direção a você. É isso o que está por trás desse versículo que representa muito bem o mês de Elul. Tá? Ele é o único mês. Ele é o único mês do ano em que o movimento ele é bilateral.
ou seja, ele é espelhado. Para cada X que você faz em nome de Hashem, Hashem vai fazer um X para seu nome. Se você faz Y em nome de Hashem, Hashem vai fazer Y em seu nome. A coisa é mútua, é espelhada, é igual. Então, por isso que é importante, quanto mais boas ações fazemos nesse mês, mais nossas ações vão ser espelhadas em nossas vidas. E o mesmo se refere a más ações. Tá? O mesmo se aplica. Então já estamos vendo mais um poder desse mês, que ele é justamente o espelhamento. Tá? Ele é o único mês que eu posso dizer para vocês que a Tzedakah feita nesse mês, ele volta como Tzedakah. Muitas vezes volta como vida. A maioria das vezes. Nos outros 11 meses volta como vida, de forma geral. Já falei isso para vocês, mas nesse mês ele vai voltar exatamente como você fizer. Cada bondade que você fizer, cada atenção que você der ao seu próximo, Hashem vai te dar esse mesmo nível de atenção durante esse mês. É importante isso, tá? Então, esse é o ponto do Elul. Por que que esse versículo ele está associado a este mês, tá? Bom, bem, tudo bem, nada de segredo, nada de novo, nada de fantástico, apesar de ter uns segredos bons. Mas aí vem o famoso Arizal, que foi um dos maiores cabalistas que todo mundo conhece, eu ouvi falar nele, e ele fala o seguinte: não, pera lá, não é esse versículo não. Não é só esse versículo é só 50%. Temos um outro, ele fala, que representa esse mês. E ele cita o seguinte, da mesma forma, ele fala 4 palavras: Iná, Leiadó, Veshamti, Leha. Cada uma dessas 4 palavras começa com as letras do mês de Elul. Iná, Leiadó, Veshamti, Leha. Aleph, Lamet, Vav, Lamet. Essa passagem, essas 4 palavras, elas aparecem no Sefer Shemot, em Êxodo, capítulo 21, versículo 13. Tá? E está escrito o seguinte: é bem difícil fazer esse versículo. Se não foi intencional, foi através da mão de Hashem. Eu, Hashem, escolherei um lugar ou te colocarei em um lugar para onde essa pessoa poderá fugir. Esse versículo está dentro do mandamento chamado Miklat. Tá? Miklat são as cidades refúgios. Tá? Quando uma pessoa ela acidentalmente matava um próximo, tá? Sem querer, para que essa pessoa não fosse morta por aqueles que desejassem a vingança da pessoa que foi morta, ela devia ir para uma cidade refúgio, tá? E lá permanecer até a morte do atual sumo sacerdote. O que é uma cidade refúgio? A cidade refúgio, ela representa, olha só, ela representa um pecado não intencional. Tá? A cidade refúgio, ela representa um pecado não intencional. Tá? Ela representa o que o Arizal está fazendo ao utilizar esse versículo para explicar o mês de Elul. Ele está chamando a atenção para como deve ser a Teshuvah. A gente olha só para o Ani Ledodi Veledodi, a gente vê só o lado amoroso. Mas a gente tem que olhar para o lado do julgamento também. Então, esse versículo, a cidade refúgio, ela serve para nos ensinar que nós devemos carregar uma culpa real.
Tá? Nós devemos carregar uma culpa, nós devemos entender que nós erramos e devemos entender que nós devemos fazer retificação, mesmo que involuntária, tá? O tipo de dano que a gente causa não por malícia, não por sermos maus, mas por distração. Por distração, por falta de atenção, nós acabamos cometendo naturalmente, infelizmente, pecados não intencionais. Então, o mês de Elul, veja só, ele não está só representando a necessidade de buscar o perdão pelos pecados que você fez, mas tanto intencionais quanto não intencionais, como também a sensação de uma culpa real sobre nossos ombros. Entender isso é vital, tá? E olha só que interessante, uma cidade refúgio. O cara que matou alguém sem querer e foi para uma cidade refúgio, a cidade refúgio não apaga o que aconteceu. A cidade refúgio, ela não faz expiação pelo erro da pessoa. Ela não faz expiação. Essa pessoa ela vai estar perdoada, por assim dizer, quando o sumo sacerdote atual daquela época morresse. Ou seja, a cidade refúgio ela é um lugar protegido enquanto o processo de retificação acontece. E esse é o mês de Elul. O mês de Elul, por si só, ele não retifica o pecado de ninguém. Mas ele é um mês que tem um poder que vai te proteger, por assim dizer. Isso significa te fortalecer até que a retificação seja completa, ou seja, até que você faça teshuvá. Isso significa que Hashem ele vai colocar no seu caminho oportunidades para que você possa retificar os seus pecados, para que você possa desfazê-los através de mitzvot. Esse poder, essa proteção, como é um movimento bilateral, seria como se você fizesse teshuvá 2 vezes. Para cada ação que você fizer para reparar um erro teu, Hashem também vai fazer uma ação para limpar um erro teu. Para cada passo que você der esse mês, para cada mitzvah que você observa esse mês, Hashem estará deletando, ou expiando, ou apagando os seus pecados um a um. Tá? E a gente vê, bem interessante, a gente pega esses 2 versículos que representam esse mês, a gente vê que de um lado a gente tem o amor, né? E o outro lado temos, no caso aqui, a morte, o pecado, o acidente. Então de um lado temos o Hesed, a misericórdia, representado pelo livro de Cânticos, e do outro lado temos o Gevurah. Gevurah, que é o julgamento restrito. Não sabe, quem conhece a árvore da vida, sabe que quando Gevurah e Hesed se misturam, formam o quê? O Tiferet. Tiferet, que é a beleza, na verdade é o julgamento doce. Tá? E que é o julgamento doce? É aquele julgamento que Hashem ele vai olhar para o que você fez de bom e vai te julgar de acordo com o que você fez de bom e vai deixar de lado tudo que você fez de mal. Ou seja, o sucesso é garantido. Se você consegue colocar esses 2 versículos em prática, entenda o poder desse mês, ele vai te garantir no Rosh Hashanah um julgamento doce. Hashem ele vai definir o seu próximo ano com base em tudo que você fez neste ano.
mas só em tudo que você fez de bom. Olha que coisa fantástica. Então, a chance de você receber decretos positivos para o ano que vem é de 100%. Mas não é fácil, porque você tem que... É um processo, esses 4 meses, essas 4 semanas é um processo que a gente tem que entender, tá? Elul, vamos olhar para o mês agora. Cada um dos meses do calendário hebraico é representado por uma letra hebraica, tá? O mês de Elul é representado pela letra Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico. E pela constelação de Virgem, tá? E não só isso, cada um dos meses ele é representado por um dos 12 sentidos. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente não sabe. Existem 5 sentidos físicos, humanos, e 7 sentidos da alma, tá? Ou psicológicos. Os físicos são tato, visão, audição, olfato e fala. Os psicológicos, que são da alma, temos o sono, o riso, o pensamento, a ira, o ato sexual, o prazer do ato sexual, o caminhar, que é a liberdade do movimento, também chamado de livre escolha, e por último, a ação. A ação, apesar de ser algo físico, a ação ela é baseada na sua mente. Você age de acordo com aquilo que você é, da forma que você pensa, da forma que você vê, que você entende o mundo. Então, temos 12 sentidos. E aqui tem algo muito curioso que vai de encontro com aquilo que a maioria das religiões ensinam, tá? O sentido associado ao mês de Elul é o sentido da ação, tá? Então, o mês de Elul está associado à letra Yud, a Betulá, que é a Virgem, e a ação, tá? O sentido que representa esse mês é a ação. E que interessante, quando a gente fala de arrependimento hoje em dia, de perdão e tal, o que nos é ensinado? O que é ensinado de forma geral? Que você basta se arrepender. Você basta ter um lapso emotivo, um mal-estar devido a algo que você fez. Você pede perdão a Hashem e tá tudo certo. Você tem que reconhecer o seu pecado e tem que pedir perdão a Hashem e tá beleza. Você tá perdoado, não tem erro, não vai ter preço a pagar, não vai ter nada. Ledo, engano, isso é uma mentira, é um erro crasso. Tá? Não ache que você se arrepender, você tá livre do seu pecado. Não ache que você, eu me arrependo, eu errei, eu me arrependo, Deus me perdoa, eu não vou fazer mais, tá beleza, vai pra casa, tá tudo bem. Não tá, mentira, mentira. Toda vez que você faz um pecado, você não está simplesmente quebrando um mandamento da Torá. Você não está simplesmente indo contra a vontade de Hashem, fazendo algo que ele não gosta. Todo ato que a Torá proíbe, quando cometido, ele gera um desarranjo na estrutura do universo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa X vai e mata a pessoa Y. Tá? A pessoa Y deixou o mundo. A realização que ela podia atingir já não é mais possível. Como seria o mundo se a pessoa Y não tivesse morrido? De alguma forma, em alguma esfera, em algum lugar, seria diferente. Tanto para o bem quanto para o mal. Não sabemos. Mas sabemos que aquilo que foi proposto espiritualmente para que a pessoa Y atingisse, pelo fato de ela ter sido morta pela pessoa X, não vai ser atingido. Isso explica muito bem o efeito borboleta. Acho que vocês assistiram esse filme, né?
cara foi pro passado, pisou numa borboleta, voltou, o mundo dele destruído por causa de uma borboleta. É a mesma coisa. Quando o X matou o Y, ele causou uma desordem na criação. Que Hashem teve que imediatamente consertar depois. Para que não desestruturasse a existência. Mas a desestruturação espiritual continua. Então o pecado em si, ele não é, não entende, não ache que você fez algo que Deus não gosta. Isso se explica para criança. Hoje eu vejo muito adulto, muito tempo estudando Bíblia, Torá, o que for, falando que o pecado é algo que Deus não gosta, que a gente não pode fazer, que não é bom. Isso é explicação para criança. Toda vez que você faz um ato que você não deve fazer, por menor que seja, você está gerando um desequilíbrio do universo. E esse desequilíbrio, ele tem que ser reequilibrado, ele tem que ser consertado. Então não ache, e conserto não é mente, não é sentimento, não são só palavras, é ação. Você é obrigado a consertar, a reparar, a fazer o tikkun daquilo que você fez. E isso é vital que nós entendamos. Tá certo? Isso é vital que nós entendamos. Veja. Deixa eu pegar um exemplo legal aqui. Deixa eu pensar. O pecado. Se você pega contra Hashem, um pecado entre você e Hashem, claro que pedir perdão para ele resolve. Assim como você faz o pecado contra o próximo e pedir perdão para o próximo para Hashem. Tá certo. Você resolveu o problema do pecado. Mas você não fez a retificação. Aquela desestrutura que você causou, se você não retificar, ela vai voltar na tua vida. Por isso que acontecem coisas ruins nas nossas vidas. Por isso que as nossas vidas, muitas vezes, ela entra num desbalanço completamente louco que a gente não sabe o que fazer. Perde o emprego, perde a casa, perde o carro, família nas drogas, doente, naquilo, ras vechalom. E a gente perde completamente o controle. Por quê? Porque isso é um reflexo do desbalanço que você causou pelos seus pecados. Não é você desagradando a Deus e vindo o diabinho lá com tridente pra... Não é isso. Não é isso. Então você tem que reparar isso. E como se repara isso? Hashem te deu a solução, ele chama-se mitzvot. Você tem que usar as mitzvot da Torá para reparar, ou seja, para cada ato ruim que você fez, para cada pecado que você fez, você tem que fazer um ato bom, melhor e mais elevado do que o pecado. Por isso que esse é um mês, o Elul é um mês de ação. Ele é um mês que representa o arrependimento. Isso significa que o arrependimento sem ação não é nada. É bom, tem que se arrepender, tem que pedir perdão para Hashem, tem que pedir perdão para o próximo, e aí você vai ter que refazer o estrago que você fez. Se você roubou, por exemplo, você tem que devolver o que você roubou mais 5 vezes. Ou o item, ou o valor do que você roubou. Se você roubou essa caneta, você tem que devolver essa caneta e mais 5 delas. Mais 4 delas, 5 no total. Ou não tem mais a caneta, você tem que pagar a caneta e mais 4 delas. Tem que pagar o valor das 5 canetas. Por isso que muita gente não atinge o perdão. Porque tem tanta gente que roubou já tanto. Corrupção, ou seja lá o que for, nem sabe mais o que roubou. Como é que vai retificar? Não tem como retificar. Aí que entra os nossos sábios e fala que o único jeito de retificar é a morte. Ou seja, só morrendo. Porque não tem mais como arrumar a casa. Tem, mas é quase impossível, é muito difícil. Então, para cada ação, cada erro, a gente tem que fazer uma mitzvah. Por isso que esse mês ele é muito importante, o engajamento muito forte na Torá. Principalmente no que envolve um terceiro. Por exemplo, e o melhor exemplo de todos é Tzedakah. Esse é um mês, esse é o mês da Tzedakah. Cada Tzedakah que você faz esse mês vai estar retificando os seus pecados e vai estar adoçando o seu julgamento. Outro, visitar as viúvas, os órfãos, por exemplo. Dar comida para quem não tem o que comer.
Esse é o melhor mês para se fazer essas coisas. Chega em alguém aqui que você precisa, eu vou pagar a sua conta de água, de luz, seu plano de saúde esse mês, e beleza. Tem que retificar. Outro caminho, jejum. Jejum também é vital, é interessante. É um sofrimento que você auto se impõe. Olha só. A letra Yud, que representa esse mês, é a primeira letra do nome. Yud Rei Vav Rei. Ela representa a Sefirah de Keter, a Sefirah mais alta, que é aquela, por assim dizer, através de uma linguagem científica, podemos chamá-la de partícula de Deus. É onde teve a vibração inicial que gerou o Big Bang. E desse Big Bang se expandiu uma luz, uma vibração, uma força onde tudo foi criado. O Yud, ele é a menor letra do alfabeto hebraico. Assim como a partícula de Deus é a menor partícula que já pode se imaginar. E dessa menor partícula veio-se tudo. Desse pequeno Yud, que começou a se expandir, veio o Rei, o Vav e o Rei. Ou seja, houve uma expansão. Se o mês de Elul ele representa a letra Yud, significa que Tishrei, tá? Que é o mês seguinte, ele representa a expansão. O Yud, Elul, e desse Yud vem o Rei, o Vav e o Rei. E no Tishrei tem Rosh Hashanah, Yom Kippur e o Sukkot, representa o quê? Que o Elul, que é o Yud, ele vai criar o Rei, o Vav e o Rei. Ou seja, ele vai criar o Rosh Hashanah, o Yom Kippur e o Sukkot. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão conseguindo imaginar? Maravilha. Então, o Elul, o seu Rosh Hashanah, o seu Yom Kippur e o seu Sukkot, ou seja, os seus decretos positivos ou negativos, a sua expiação dos seus pecados, e se o seu próximo ano vai ser bom ou não, depende do mês de Elul. Ele que vai criar o que vai acontecer nesses dias. Isso é muito importante que nós entendamos. Eu vou encurtar um pouco a aula, que eu já estou falando bastante. E eu vou pular o que a gente pode fazer nesse mês. Nesses 28 dias. Tá? Que começa, se não me engano, dia 13, o Rosh Chodesh Elul é no dia 13 de agosto, agora, de 2026. À noite. Um segredo cabalístico que eu vou passar para vocês. Se não acham lugar nenhum. Escutem o shofar todos os dias desse mês. Ah, mas não tenho shofar em casa, não sei tocar, ninguém toca. Cara, põe no YouTube. Põe um áudio. Escute o áudio. Pelo menos um pouquinho de manhã, acorda de manhã, vai fazer tuas coisas e deixa tocar. Todos os dias, exceto no Shabbos, no Shabbat, e no último dia, que é o mês que é o dia que antecede o Rosh Hashanah. Tá? Então, são 28 dias, tira um que é o último, tira os 4 Shabbatot. Então nós temos 23 dias que nós vamos ouvir o shofar. Outra coisa é você pegar o versículo da Torá, tá, em Shemot, e recitar ele, um versículo específico, onde está as 13 midot, as 13 características da misericórdia divina. Ele é rapidinho, você se recita ele em hebraico em 2 segundos, acabou, tá? E é um segredo assim profundo, tá? Terceiro, mitzvot, principalmente de tzedakah, independente para quem, independente da forma que for, tem que ser feita. E observar outras mitzvot que você normalmente não observa. Como eu já dei vários exemplos. E por último, você trabalhar a própria mente, entender. Tá? Você não pode olhar para trás e falar assim, o que eu pequei?
que eu fiz de bom ou eu fiz de errado. Isso fazem as crianças. Tá? Você tem que olhar onde eu deixei de retificar e onde eu cometi uma desordem, por assim dizer, espiritual, em qual área. Então, é importante que nós carreguemos a culpa, tá? Claro que a gente entenda isso, mas mais importante do que a culpa é você ter uma direção. Se você para de pensar aonde, o que eu fiz de errado, e você é bom, mas isso não basta. Você vai ter que pensar o que eu tenho que fazer para melhorar, o que eu tenho que fazer para retificar, o que eu tenho que fazer para não cometer os mesmos pecados. Você precisa de uma direção. O mês de Elul, tá? Ele é um mês de intimidade, que a gente vê pelo Ani Ledodi Veledodili. Ele é um mês de refúgio protetor, né? Que a gente vê no Inalei Adó, lá que a gente leu aqui no livro de Êxodo. A tchuvá não é um gesto psicológico. Ela não é uma ação da sua mente que você pede perdão, você sente uma angústia, pede perdão e acabou. Não é. Você tem que reparar aquilo que você fez. E além de reparar, você tem que ir além. Você tem que observar mais mitzvot. Você tem que, por uma certa forma, assim dizer, causar dano a si mesmo. Porque a punição do pecado, quando você peca e o pecado é punido, você recebe a punição, você vai sofrer algum dano. Muitas vezes na sua área financeira, saúde, seja lá o que for. Quando você observa uma mitzvah, presta bem atenção, e essa mitzvah causa um dano em você, como por exemplo, na tzedakah, você dá tzedakah, você está dando o seu dinheiro que você trabalhou, você está tendo menos dinheiro na sua conta, você está causando um dano em você. E esse dano que você se auto-causou, ele vai substituir o dano que uma punição poderia te causar. É melhor fazer uma tzedakah do que ter que pagar pelo seu pecado num leito de hospital. É melhor gastar o seu tempo que você poderia estar ganhando dinheiro estudando Torá ou indo visitar, por exemplo, um asilo, do que você ver seus filhos tendo problemas sérios com drogas. Por exemplo, Hass Veshalom. Então, e esse é o mês mais propício para isso. Você não só vai estar adocicando o seu julgamento para ter só decretos doces para o ano que vem, como você vai estar substituindo, você vai estar pagando por todos os seus pecados da forma que você desejar, não da forma como Satã, na hora que ele acusar você, vai pedir. É bem melhor nós pagarmos pelos nossos pecados da forma que nós desejamos pagá-los do que pagar da forma que outrem, ou outras pessoas, ou outro ser, escolhe como devemos pagar. Entendam isso. Isso tudo está oculto nesse mês de Elul. Shavuot Tov Lekulam. Tchuvá para todos. Se inscreva no canal. Forte abraço. Valeu!